Deus abençoe a todos os ouvintes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, nós estamos aqui para gravar esse vídeo, para enviar a todos os cristãos, a toda a família, e que o Senhor possa nos ajudar através dessa palavra a qual nós temos crido. E nós queremos hoje pregar sobre um assunto do fim dos tempos. E eu gostaria que todos os ouvintes, todos os irmãos e irmãs, prestassem bem atenção em tudo aquilo que vai ser falado, que eu creio que é a primeira vez que eu vou pregar sobre esse assunto. Quer dizer, o fim de todas as coisas. Então nós queremos aproveitar o tempo e nós vamos então ler no livro de Ezequiel, no capítulo 7, do verso 5 ao 7. E depois em São Mateus 24, do verso 29 a 32. Primeiro, Ezequiel, capítulo 7, verso 5 a 7, que diz assim: Assim diz o Senhor Jeová, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, e eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitantes da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Ainda em São Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 29. Vamos ler essa escritura também. E diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vistes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para levar a cabo, Senhor, esta palavra a todos os irmãos e irmãs, a todos aqueles que irão ouvir, Senhor Deus, esta palavra. Senhor, que o Senhor possa falar no profundo do coração de cada um, Pai. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que me dá tranquilidade, Senhor, para trazer essa palavra, Senhor Deus, como veio a mim, Senhor. Ontem, meu Deus, que eu possa expressar essa palavra, essa mensagem, Senhor, como realmente o Senhor me entregou ontem à noite, Senhor. Meu Deus, ajuda, Senhor, para que os ouvintes possam entender a hora que nós estamos vivendo, Senhor. Por isso, o mensageiro dessa era sempre diz: é mais tarde do que nós pensamos. Senhor, ajuda-nos nesta hora, Senhor. Meu Deus, a entender, meu Deus, a necessidade de ter essa revelação, como ela está escrita na mensagem, Senhor. Não é algo que virá, Senhor, mas é algo que já está aqui, diante de nós. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Sempre eu peço a Ti, meu Deus,
quando eu estou lendo e orando a Ti, Senhor. Meu Deus, fala com os filhos do Senhor. Eles necessitam dessa revelação. Nós necessitamos dessa revelação. Por isso, Senhor, me ajuda a colocar em ordem a Tua palavra, Senhor, da maneira que está escrito na mensagem, na Bíblia, para que os ouvintes possam, Senhor Deus, receber essa palavra de bom grado, Senhor. Porque nós precisamos dela, Senhor. Está chegando o momento, Senhor, de os filhos do Senhor terem uma verdadeira fé para sair no rapto. Senhor, e através dessa palavra é que nós possamos obter essa fé. Senhor, fala conosco nesse dia, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu te peço a Ti, meu Deus, que o Senhor possa me ajudar nessa gravação, Senhor, que eu possa realmente pegar, Senhor Deus, da maneira que está escrito na palavra e expressar isso para que os irmãos e irmãs possam colocar isso em seus corações. Meu Deus, porque esse é o alimento espiritual que nós precisamos para essa hora. No nome do Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço e te agradeço por esta tão grande bondade do Senhor, de ter expressado essa palavra a nós. Meu Deus, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, começando aqui por uma mensagem, a mensagem era de Laodiceia, eu quero esclarecer algo a respeito do qual nós temos recebido essa palavra. A mensagem era de Laodiceia, está escrito algo aqui que é tão importante para nós. Eu vou ler aqui nessa mensagem a era de Laodiceia, no parágrafo 21, para a gente ter um entendimento daquilo que está acontecendo nos nossos dias. Agora, essa pessoa que neste verso é chamado anjo, na versão do rei Tiago, não é um ser celestial. Então, quero explicar. O sétimo anjo não é um ser celestial. Mas aí o sexto anjo, tocando a trombeta, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, verso 13. E o sétimo anjo, segundo essa ordem, está em Apocalipse 11, verso 15. Este aqui em Apocalipse 17 é o mensageiro da sétima era da igreja. Então, o que eu quero explicar é isso aqui. Todos os acontecimentos, e vou provar pela mensagem, todos os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, entre a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial, tudo está incluído no sétimo selo. Quero provar isso pelas mensagens e todas as coisas que aconteceram durante esse prazo. Agora vamos aqui para provar isso. A mensagem, a festa das trombetas. Nós vamos provar que realmente está tudo dentro entre a Segunda Guerra e a Terceira Guerra Mundial. Eu quero pegar a mensagem Festa das Trombetas, para os irmãos entenderem o que realmente está escrito aqui nessa mensagem, que diz assim, procurar o parágrafo, eu quero ir bem lento para os irmãos entenderem e não passar por alto essas verdades aqui, que está escrito aqui. Festa das Trombetas, no parágrafo 144. Eu quero ler aqui, 144 dessa mensagem, aqui, Festa das Trombetas. Para os irmãos entenderem que todas as coisas, tudo que nós recebemos nos nossos dias, está entre a Segunda Guerra e a Terceira Guerra Mundial. Então, toda a revelação aos eleitos que estão vivos, ela entra para cumprir Apocalipse 10, capítulos de 1 ao 7. Então, diz aqui uma coisa. Agora, esse chamado da festa das trombetas, a aproximação de algo. Observe Apocalipse
8, verso 7, que é a abertura do 7º selo. Se vocês querem anotar, notamos que a primeira trombeta espalhou saraiva, sangue, fogo sobre a terra, exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando o seu povo para fora do Êxodo. Ainda no parágrafo 150. Mas todas as trombetas soaram sobre o 6º selo, sobre a perseguição dos judeus. Observe Apocalipse agora 8, começando com o verso 7. Então, podemos ler aqui em Apocalipse, para os irmãos que vão ouvir essa pregação, nós podemos ver aqui, irmãos, eu creio que será longo o ensinamento, mas vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 8, do verso 1 até o verso 2, depois vamos ler o verso 7. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Mas no céu. Verso 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então o que o mensageiro está mostrando? Que o primeiro anjo toca essa trombeta dentro do período da revelação na qual nós temos recebido. E olha aqui, verso 7, foi o que nós lemos na mensagem, do capítulo 8. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a 1/3 parte da terra. Então nós encontramos, irmãos, que todas as coisas aconteceram exatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Eu vou provar para os irmãos uma coisa através da própria mensagem. Sempre que nós lemos e falamos como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, aqui nós podemos provar isso pela mensagem da hora. Uma geração, toda geração é de 40 anos. E nós encontramos uma coisa aqui, o mensageiro sempre mostrando isso, está tudo na mensagem aqui. Nós encontramos uma coisa aqui, que a era começou em 1906. Em 1946, quando completou 40 anos, o anjo do Senhor apareceu, o profeta, para pregar a segunda geração. Porque a primeira geração já tinha passado. E aí nós lemos a própria escritura aqui, que eu posso voltar aqui ainda, no livro de São Mateus, para ir explicando para os irmãos quão bom é ver, ouvir e aceitar essa revelação, como está escrito aqui, que o profeta aqui ainda, na festa das trombetas, ele vai explicar sobre isso. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Ele estava mostrando isso no sentido espiritual, porque, na verdade, já está escrito aqui, na própria mensagem também, festa das trombetas, que depois daquela guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, era exatamente o que estava acontecendo. Por isso que nós podemos olhar a era de Laodiceia, porque foi no sentido espiritual, que logo depois daquela guerra houve um acontecimento que o próprio Jesus Cristo estava sendo deixado para fora. Então não é no sentido da lua ou do sol, mas é no sentido espiritual. É porque Jesus estava saindo fora, em outras palavras, eles estavam deixando Jesus para fora. E Deus então enviou William Branham para provar para eles e para mostrar para eles que realmente tinha que haver uma mudança, que aquela geração que estava terminando em 1946 e que estava entrando outra geração, e que aquela geração que estava entrando tinha que receber algo maior do que eles tinham na geração anterior, que era falar em línguas, profetizar. Então aí Deus envia o profeta.
Eu quero mostrar isso dentro da própria mensagem, para os irmãos verem. Depois eu volto a ler. Aliás, vamos ler primeiro a festa das trombetas no parágrafo 189, para provar, depois da aflição daqueles dias, de São Mateus 24, verso 29, que diz assim: observe a soltura desse espírito eclesiástico. 20 anos depois daquela guerra, nós vimos a soltura do espírito eclesiástico sobre o quê? Sobre o 7º selo. Vocês notaram aqui? Sobre o 7º selo. Vejo a lua escurecendo-se sobre o quê? Veja isso desenhado, o Filho do Homem sendo lançado fora da igreja. Então tudo estava no sentido espiritual. Então por isso é que Deus, pela graça de Deus, nós tivemos esse privilégio de Deus enviar um mensageiro, de mostrar a nós esta verdade revelada. É tanto que eu quero ir lendo as mensagens para os irmãos entender como que isso aconteceu em 1946. Está aqui na mensagem perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Eu quero ler para os irmãos verem que a revelação da palavra já está diante de nós. E nós podemos ver que a partir daquela data, porque o que nós temos que entender, irmãos, quando fala o anjo do Senhor, nós sabemos que o anjo do Senhor é o mesmo Senhor. Quando nós falamos o anjo do Senhor levou Israel para a Palestina. Mas aquele anjo do Senhor que levou Israel para a Palestina era o mesmo anjo do Senhor que tirou Israel do Egito. E é o mesmo anjo que está conosco hoje. Não é outro anjo, é o mesmo anjo. E aí nós encontramos aqui bem claro, eu tenho mensagem aqui, bastante mensagem, que poderia pregar 2 ou 3 dias sobre o assunto. Mas eu vou ler no parágrafo 221 da mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, segunda parte, que diz assim: agora você sabia que a bandeira judaica é a bandeira mais velha do mundo? E ela está ali adormecida por 2000, mais que isto, cerca de 2.500 anos, a bandeira judaica, aquela estrela de Davi, de 6 pontas, não tremulou por 2.500 anos, desde que foi levantada da Babilônia. Agora, porque o Império Romano os venceu, e o Messias veio e eles o rejeitaram, e eles foram espalhados para os 4 cantos da terra. Mas você sabia que em 6 de maio de 1946, aquela bandeira voltou para Jerusalém outra vez? Você sabia que em 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor apareceu para mim no dia seguinte, aqui em cima, e me enviou para todo mundo para trazer um reavivamento? Vocês notaram? Um dia depois, o anjo já apareceu para William Branham. O mesmo anjo que levou Israel. E é por isso que ele está falando, mostrando isso aqui. E nós, como cristãos verdadeiros, que eu creio que nós somos, nós devíamos saber disso. Naquela segunda geração, como eu disse aqui agora, quer dizer, a primeira geração passou de 1906 até 1946. Completou 40 anos. Na segunda geração, Deus envia o mensageiro, trazendo uma mensagem para converter aqueles mais novos que tinham vindo daquela geração passada. Mas como sempre acontece, como hoje, às vezes a gente tem até que falar isso. O problema na mensagem é isso, que aqueles mais velhos, ao invés de aceitar a mensagem e ajudar os mais novos, eles atrapalharam os mais novos, porque eles não deixaram que os mais novos crescem na mensagem que Deus tinha enviado. Hoje está acontecendo a mesma coisa.
Às vezes nós, como pregadores velhos, às vezes atrapalhamos os novos, da maneira para não levar a cabo a mensagem como ela é, e quando ela está aqui tão verdadeira quanto pode estar. Então nós encontramos aqui, depois eu acabo de ler, nós encontramos aqui que logo que o anjo do Senhor aparece a William Branham, ali já era exatamente Deus andando em dois pés no meio da era pentecostal. Mas de uma maneira tão camuflada que eles não notaram, por causa da simplicidade do homem. Eles não puderam ver Deus andando com eles. Mas realmente Deus andou com eles e ainda está andando conosco hoje. Pela graça de Deus, Ele ainda está aqui. Eu vou provar para os irmãos no final dessa mensagem que Ele está aqui em plenitude. Está completo, sabe? Deus está aqui como esteve ali com Jesus ali no passado. Nós temos a plenitude do Espírito aqui conosco nesses dias. Ainda mais um pouquinho para os irmãos entenderem. Vou continuar e vou voltar de novo um pouquinho aqui. Então diz aqui, você sabia que em 7 de maio de 1946 o anjo do Senhor apareceu a mim no dia seguinte, aqui em cima, e me enviou para todo mundo para trazer um reavivamento? Na própria manhã seguinte, viu aqui? Na própria manhã seguinte, Deus o anjo já estava ali, sabe? Quando aquela bandeira foi levantada em Jerusalém, assim que o sol se pôs naquela tarde, o anjo do Senhor apareceu aqui nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Quando vides a figueira e o restante das árvores produzindo, vocês notaram aqui? Irmãos, a coisa é tão verdadeira porque às vezes nós não prestamos atenção. A própria Escritura ficou escrita dessa maneira, falando sobre a guerra, falando sobre a figueira brotar, e falando que a geração que visse a figueira brotar não passaria sem que todas as coisas acontecessem. E nós notamos que na segunda geração de Pentecostal, que foi quando o anjo do Senhor já estava falando conosco, ali nós encontramos que todas as coisas foram concluídas dentro da geração, porque aquela outra já tinha passado. E agora a segunda geração viu tudo, viu Israel voltando, viu a revelação dos selos, viu tudo, sabe? Então, nós, pela graça de Deus, como sempre nós estamos ensinando aqui, e nós queremos sair no rapto, e para sair no rapto nós temos que ver realmente o que está acontecendo nos nossos dias, porque senão nós vamos ficando como Israel ficou no deserto, marchando sem direção. Quer dizer, algo que o rapto já podia ter acontecido, mas por que não acontece? Por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade, porque o rapto, na verdade, já podia ter acontecido. Como Israel, quer dizer, 3 dias depois que eles saíram, 3 dias eles chegariam na terra, ficaram 40 anos. Por quê? Por causa da incredulidade. Até que aquela outra geração teve que morrer. Já pensou pensar uma coisa dessa? A geração que saiu do Egito, aí teve que morrer, para depois entrar uma outra terceira geração. E aí nós podemos pensar um pouquinho. Senhor, não deixe que isso aconteça conosco. Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor está andando conosco. O Senhor andou em 2 pés aqui, sabe? E a revelação que foi deixada a nós, quer dizer, aquele homem partiu, mas o Senhor ficou aqui, o Senhor está aqui em plenitude. Nós podemos provar pela palavra aqui. Mas veja aqui, que eu quero mostrar para os irmãos ainda, sobre esse assunto. Isso foi em 46, então Deus começou a andar em 2 pés, aqui, tentando de todas as maneiras. Chegava no meio dos pentecostais e dizia, olha, eu não quero ser um de vocês, mas eu quero tirar vocês dessa confusão.
Eu quero que vocês façam algo diferente. Eu não quero que vocês, um seja uma coisa, o outro, mas eu quero que vocês todos sejam em Cristo. Quer dizer, eu quero que todos vocês sejam um em Cristo. E andou até que chegou o momento de chegar o ano 62, no mês de março. Em 62, nós ouvimos isso aqui, e depois nós vamos ouvir mais ainda na outra mensagem, no mesmo ano, a coisa apertando mais ainda. Aí, a palavra falada é a semente original, no mês de março, no dia 18 de março, à noite, o profeta pregou essa mensagem. Olha bem, de 46, agora já estava em 62. Deus andou aqui na terra, juntamente com os pentecostais. Aquele homem tão simples, mas dentro daquele homem, Deus estava ali para falar com cada um que queria receber Deus. Então, olha aqui no parágrafo 110 da mensagem, a palavra falada, a semente original, que foi pregada em 62. Ele diz: nós cremos que estamos no fim do tempo, não estamos? Agora, você crê que antes que você tenha uma colheita, você tem que plantar uma semente? Vocês notaram que aquilo que estava acontecendo ali era exatamente para descobrir que tipo de semente que tinha dentro do coração da pessoa? Irmãos, é tão simples a mensagem. Mas se você tem uma semente de Deus, essa mensagem fala com você. Fala no profundo do seu coração. Então ele diz: vê você porque eu deixei as igrejas me rejeitarem? E me dizer tudo e chamar de todos os tipos de nomes e tudo mais, e simplesmente permaneci correto com essa palavra? Veio, há uma planta, há uma semente, a semente já foi plantada, ela já foi plantada, amigos, isso já foi feito, eu posso dizer isso agora, está acabado. Mais uma geração. Deus declarando e dizendo: não tem jeito mais para vocês. Assim como foi nos dias de Noé, e foi 3 gerações. Vocês notaram? E nós estamos entrando na 3ª geração. Está vendo? Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Passou a primeira, passou a segunda, aí Deus declarou: olha, já está acabado. Está acabado. Agora, escute bem agora. Retorno e jubileu. A mensagem, retorno e jubileu, que foi pregada ainda no ano 62, no mês de novembro. 62, aqui, ó. No mês 22 de novembro, já quase terminando o ano. Então vamos ouvir o que foi dito aqui, já que ele tinha, não foi o William Branham que declarou isso, foi o Deus do céu que declarou: já está terminado para vocês. Agora vamos ver o que o Deus do céu vai falar aqui agora. Na mensagem, retorno e jubileu. Nós temos que entender, irmãos, essa mensagem, como nós já pregamos tanto aqui, essa mensagem é exatamente uma mensagem que vem depois da 7ª era da igreja. É uma mensagem de livramento, de nos tirar de todos os enredos e todas as tradições, que os pentecostais tinham. E ela, pela graça de Deus, nós cremos que ela já nos colocou nessa posição. Tirando tudo aquilo que não leva ninguém ao céu. Então, aqui, vamos ler. Aqui, a partir do parágrafo 123, retorno e jubileu, que foi pregada já quase no final do ano de 62, para os irmãos entenderem. Ele dizendo: retorne, o Espírito Santo clama. Retorne. Eu posso imaginar quando Jesus entrou
olhou sobre Jerusalém e chorou. Ele amava eles, ele a amava, e eles o rejeitaram. E o homem que é cheio com espírito, esta noite pode olhar sobre a igreja e ver o povo que deveria estar brilhando com o glorioso poder de Deus e o Espírito Santo dentro do seu coração. Vocês notaram que Deus estava no coração daquele homem e era Deus que estava clamando? Era Deus que estava clamando pelo povo. Olha aqui, ó, lê de novo. E um homem que é cheio com espírito, esta noite pode olhar, ele estava pregando à noite, essa noite pode olhar sobre a igreja e ver um povo que deveria estar brilhando com o glorioso poder de Deus, e o Espírito Santo dentro do seu coração chora lágrimas de pesar. O que nós temos feito? Deus nos chamou, Deus chamou os nossos pais para fora há 50 anos atrás, e nós o retornamos. Escute bem, e vocês veem o que nos tem acontecido? Um grupo de desgraçados sobre o nome de pentecostais. Viu agora a sentença daqueles que ele disse, vocês, eu posso dizer claro, está terminado. Aí chega a sentença aqui, ó. Olha, lê de novo. Deus nos chamou, nossos pais para fora há 50 anos atrás, e nós retornamos. E vocês veem o que nos tem acontecido? Um grupo de desgraçados sob o nome de pentecostais, pessoas que fumam, bebem, casam-se 3 vezes ou 4 vezes, mulheres que cortam seus cabelos, pintam-se, usam seus shorts, usam roupas imorais e tudo, e chamam a si mesmo de irmãs pentecostais. Que desgraça para o nome de Cristo! Para o nome de Cristo! Que desgraça sobre a sua igreja! Não me maravilho de que ele diz que foram encontrados nomes blasfemos em Babilônia, organização, confusão, todo tipo de bagunça, todo tipo disso, daquilo e daquele outro. Onde está Cristo na coisa toda? Retorne, povo. Está vendo o aviso? Aviso para nós, para aqueles que realmente passou e entendeu a mensagem. Em outra palavra, passou e lá deixou aquilo que não valia para seguir esse Deus que veio em 3 etapas. Porque a primeira etapa que nós entendemos que ele veio ensinar para eles foi uma etapa verdadeira, porque a primeira etapa, dentro do período da segunda geração que ele chegou, ele ensinou e mostrou a cura verdadeira, como é que aquilo era feito. E eles fizeram o que fizeram, estão aí, fazendo a coisa totalmente o contrário. Depois veio o profetizar verdadeiro, que era a segunda etapa. E eles fizeram daquilo, está aí, só bagunça. Mas Deus entrou e ensinou a coisa verdadeira. Até que chegou a sua terceira etapa, que foi a abertura da palavra. Mas eles já tinham rejeitado, e eles não entraram. Mas pela graça de Deus nós entramos e passamos por essas etapas. E pela graça de Deus agora nós cremos que Deus está aqui, exatamente nos guiando e falando conosco o tempo todo. E nós cremos que vamos sair deste mundo através dessa revelação. Mas aí ainda ele continua no 125. Eu desejaria saber esta noite, enquanto estamos com as nossas cabeças inclinadas, se as pessoas creem que isto é a verdade e que nós deveríamos retornar durante esse jubileu. Todo mundo sabe que jubileu é 50. Então a palavra é 50. A palavra não é 49. As eras, 7 vezes 7 é 49. Mas nós estamos no dia 50, que é uma libertação total. Nós ouvimos uma voz, sabe? Uma voz que nos liberta.
totalmente se nós aceitarmos essa voz, sabe? E nós cremos que todas as coisas que nos impedia foi tirado, porque nós já ouvimos essa voz soar. Então ele disse aqui que nós deveríamos retornar durante esse jubileu. É a última chamada de Deus para a sua igreja. Se você crê, levante suas mãos para Deus e diga: Deus, eu quero vir. Apenas levante suas mãos e diga: eu creio nisso, eu creio nisso. Todas as águias agora que conhecem isto, o creem. Então, o que a gente que nós estamos vendo, irmãos, é exatamente isso aí que está acontecendo o tempo todo acontecendo essas coisas, e nós podemos ver Deus falando conosco o tempo todo, mostrando através da mensagem e tudo mais. Ainda aqui, para falando sobre a terceira etapa, nós encontramos aqui uma coisa aqui, como eu disse sobre as 3 etapas que aconteceu: cura divina, profetizar, e veio a terceira etapa, que é a abertura da palavra. Mas quando essa abertura veio, os pentecostais já tinham rejeitado, até a segunda geração. Mas os eleitos já tinham passado aquela ponte. Os eleitos já estavam do outro lado, e por isso que nós continuamos. Porque, na verdade, quando nós passamos uma ponte, quem tira aquilo ali é o próprio Deus, para não voltar atrás. Então, nós passamos ponte, e Deus na frente, Ele passa primeiro e nós passamos depois. Mas nós não retornamos. Nós seguimos em frente. E então, aqui, no parágrafo 262 dessa mensagem, os ungidos dos últimos dias, diz assim: notem, no mesmo dia quando esse mensageiro, não quando ele começa, mas quando ele começa a declarar sua mensagem, veio a primeira puxada, cura divina. E foi exatamente dentro desse período, da segunda geração, que o anjo apareceu. A primeira puxada, cura divina. A segunda puxada, profecia. Terceira puxada, abertura da palavra. Vocês notaram que sempre foi assim? Sempre, sempre, sempre. Entra uma mensagem, as pessoas agarram uma parte, mas não continua na mensagem. Vem outra parte, segura naquela, mas não continua para receber mais, porque Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais para dar para nós. Vem uma coisa, não, nós não podemos parar. Enquanto Deus estiver caminhando, nós estamos caminhando com Ele. E vamos caminhar até o final, porque o dia que Ele sair daqui, nós sairemos também com Ele daqui. Então, nós precisamos de entender isso. Então, a terceira etapa foi a abertura da palavra. Os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profeta. Mas a única maneira do profeta ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar as verdades ocultas. Estava aqui. Então, nós, pela graça de Deus, nós temos essa revelação aqui, diante de nós. E o que eu quero voltar um pouquinho para esclarecer é que tudo isso que está acontecendo, que o 7º selo, que nós já lemos sobre Apocalipse capítulo 8, até a Segunda Guerra estava dentro do período. Porque aquele primeiro anjo que tocou, ele tocou dentro de Apocalipse capítulo 8. Ali. E nós estamos, pela graça de Deus, por isso que as Escrituras, até em Apocalipse, nós encontramos a ordem. Se a Segunda Guerra estava em Apocalipse 9, mas em Apocalipse 10, o anjo forte aparece. E aquele anjo forte de Apocalipse 10 é o mesmo que apareceu a William Branham em 46. Não é porque ele está em Apocalipse 10 que ele não poderia aparecer, ele já apareceu. E quem fala do anjo é o mensageiro que diz, ele apareceu para mim, e eu tenho que crer, nós temos que crer.
Porque às vezes tem pessoas que falam, mas ele está lá em Apocalipse 10. Para vocês pode, mas para o eleito ele está aqui revelado a nós. Porque tem gente que ainda segura na escritura, na letra, mas nós não seguramos na letra. A nós já foi revelado a letra. A nós já foi revelado o ser mais importante, que é o anjo que está aqui. Esse anjo está aqui. Jesus Cristo é esse anjo. É Ele que trouxe a revelação para nós. Nós não vimos o anjo, mas nós vimos o sétimo anjo, e o sétimo anjo declarou o anjo forte aqui para nós. Ainda uma mensagem, eu quero ler aqui ainda, que é muito importante para nós. Deixa eu procurar algo aqui nessa mensagem primeiro, depois eu vou ler o que eu preciso aqui. Aqui na mensagem, a semente não herda com a palha, só para os irmãos, os ouvintes, entender como é que o sétimo selo já está revelado a nós. Aqui no parágrafo 101, que diz assim: na era pentecostal, através da era luterana, wesleyana, tem sido a mesma coisa durante a era pentecostal. Quer dizer, tanto da era de Lutero quanto a era de Wesley e a era pentecostal tem sido a mesma coisa. Notem agora, porém, na abertura do sétimo selo, Apocalipse 10. Quem é que abriu? Quem é que desceu? Não foi o anjo forte? Quem é que estava aqui para abrir no sentido da palavra para o homem, os seres humanos entenderem? Um anjo que estava na terra. E esse anjo era humano. E por isso que ele está falando, olha, esse anjo de Apocalipse 10, 7, não é um anjo celestial. Mas o anjo de Apocalipse 9, 13 é. E o anjo de Apocalipse 11, verso 15 é. Porque esses dois anjos, tanto de Apocalipse 9, verso 13, libera guerra. Liberou a segunda guerra. O anjo de Apocalipse 11, verso 15, libera a terceira guerra mundial. Mas pela graça de Deus, nós estamos entre as duas. Mas antes que a terceira aconteça, nós sairemos da terra. Porque o Deus do céu está aqui para isso. Ele está aqui em plenitude. O poder de Deus está aqui em plenitude. Me lembrei de uma coisa antes de ler. Me lembrei, falando sobre ele estar em plenitude. Aqui está algo que é muito importante aqui nessa mensagem. O mundo caindo aos pedaços. Eu quero ler, que isso aqui eu creio que encaixa bem com esse assunto aqui. O mundo caindo aos pedaços. Deixa eu ver aqui o que está escrito aqui numa parte aqui. Eu creio que está aqui. Deixa eu ver se eu encontro essa parte aqui, que é muito importante para completar aqui. Não sei se vou encontrar. Deixa eu ver. O 117 dessa mensagem, 117, que diz assim: para a gente entender o poder que está aqui conosco. Nós pregamos nessa igreja, sempre falamos isso. Aqui nós vamos encontrar que o poder de Satanás, a mecânica de Satanás, já está pronta. E a mecânica de Satanás é o Concílio Mundial de Igrejas. Mas nós encontramos aqui que primeiro é Deus. Antes que Satanás desce, o poder, porque Satanás está preocupado com os eleitos. E a preocupação dele com os eleitos não é aqui, ele preocupa lá em cima. Apocalipse capítulo 12, ele está lá preocupado, acusando os eleitos. Enquanto ele está preocupado lá, Deus, o poder de Deus está aqui para tirar um povo. E quando esse povo sai daqui, ele desce. E aí a mecânica de Satanás, que é o Concílio Mundial de Igreja, ele entra na mecânica. Mas pela graça de Deus, nós podemos considerar que nós somos a mecânica, e o poder de Deus é a dinâmica que nos tira da terra. Então nós podemos ler aqui, mostrando isso. Parágrafo 117, o mundo caindo outra vez aos pedaços.
E você vê isto também, como eu vejo, que aquilo agora mesmo vai ser forçado, e que todos que não estiverem naquilo que já está estabelecido, a grande máquina colocada ali, a mecânica está esperando por Satanás para entrar nela, com a dinâmica, porque o diabo também tem dinâmica. Vocês notaram? A dinâmica de Deus já está aqui para tirar o povo. A dinâmica de Satanás vai descer para a mecânica, para fazer ela funcionar, mas a de Deus já está funcionando. O poder de Deus está em plenitude aqui para tirar o povo da terra. É nós que precisamos de abrir os nossos olhos para ver isso acontecer. Porque Deus está aqui andando conosco. Se Ele andou em 2 pés, agora Ele está andando em muitos pés. Ele está em mim e em vocês. É o que nós recebemos uma mensagem, foi para provar isso. Deus está aqui, Ele está em vocês. Ainda, continuando, Ele disse aqui, a mecânica está ali esperando por Satanás para entrar nela com a dinâmica, vê? E quando isso acontecer, ninguém poderá pregar o Evangelho, ninguém, se não pertencer a esse sistema. Aí está a marca da besta. E lembre-se que naquele tempo a noiva já terá ido embora. Vocês notaram? Então, quando a mecânica, quando a dinâmica de Satanás descer, a igreja já tem partido, porque a dinâmica de Deus, o poder de Deus já estava aqui trabalhando nas pessoas, para tirar as pessoas daqui. Vamos continuar com a mesma mensagem. A semente não herda com a palha. Notem agora, porém, que na abertura do 7º selo, Apocalipse 10, a palavra plena é nascida em manifestação. Não parte da palavra, mas a palavra completa. Completa. Em manifestação de novo e vindicada pelo Espírito de Deus em toda a fortaleza. Como foi quando Ele esteve aqui sobre a terra, manifestada da mesma forma, fazendo as mesmas coisas que Ele fez quando Ele esteve aqui sobre a terra. Amém. Hebreus 3:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje e eternamente. Então, disse aqui, hoje em Apocalipse e em São Lucas 17:30, Jesus disse, nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estará se revelando a si mesmo, de novo será a mesma coisa. E por isso que nós cremos que Ele está aqui, porque o próprio anjo de Deus já falou que Ele está aqui. Ainda numa mensagem aqui, para provar isso aqui. Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele disse aqui no parágrafo 12, eu estou falando exatamente para os ouvintes, aqueles que vão ouvir essa pregação. É muito mais tarde do que nós pensamos. É mais tarde exatamente por causa disso. E quando chegar o acontecimento, é que muitos vão descobrir que era tarde, mas nós devemos descobrir que é tarde enquanto nós temos oportunidade. Sabe? É muito mais tarde. Por quê? Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. E pela graça de Deus, Ele está aqui. O poder de Deus está aqui. Eu creio de coração. Nós cremos assim. No parágrafo 112 dessa mensagem, para provar que era o próprio Deus que estava falando, Cristo é revelado em sua própria palavra, diz assim, agora isto é porque o profeta tinha sua mente colocada constantemente no que Deus dizia. Isso prova que nós também, para sair daqui, temos que ser assim, temos que estar com a nossa mente e nosso coração completamente naquilo que Deus fala. Em outras palavras, rendido a Ele. Rendido a Ele. Porque Ele disse aqui, não naquilo que o homem pensava, no que a era pensava, no que a igreja pensava, no que o reino pensava, naquilo que Deus pensava, ele simplesmente expressava o pensamento de Deus. O pensamento de Deus.
Deixa eu voltar um pouquinho. Ele simplesmente expressava o pensamento de Deus pela palavra, porque a palavra é um pensamento expressado. Compreendeu isso agora? A palavra é um pensamento expressado. Então o profeta ficava esperando pelos pensamentos de Deus, e quando Deus revelava a ele os seus pensamentos, ele os expressava em palavras. Assim diz o Senhor. Então, quando nós ouvimos assim diz o Senhor, não era assim diz o William Branham, é assim diz o Senhor. É Deus falando conosco. Assim diz o Senhor. Veio? Não assim digo eu, o profeta, mas assim diz o Senhor. Então, é muito importante que nós vejamos isso. E ainda outra coisa aqui, para provar que Cristo está aqui, que Jesus Cristo está aqui, ainda na mensagem Shalom. Eu gosto muito de falar e expressar aquilo que Deus já falou. E é importante demais para nós. Nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos misturar a igreja com o Espírito de Deus. Igreja é igreja, Deus é Deus. Então aqui ainda no parágrafo 98 da mensagem Shalom, quero ler mais uma porção, daqui um pouquinho a gente termina, e diz assim, antes ele disse aqui no 97, não é de admirar que Jesus os repreendeu por não crerem em João. Aí nós podemos ver, para crer em Deus você tem que crer no profeta. Porque o profeta é exatamente aonde você tem que passar, é pelo profeta. Se você não passar pelo profeta, você não vê Deus. Porque Deus é revelado através do profeta na terra. Quando o profeta fala, não é o profeta que está falando, é Deus falando conosco. E aqui está Deus falando conosco, porque já passou pelo canal de Deus. Um profeta é um canal, o qual Deus usa. Então ele disse aqui, então não é de admirar que Jesus os repreendeu por não crer em João. Ele era a luz, porque o profeta diz que ele viria, e lá estava ele, a luz manifestada, e eles não viram isto, não entenderam isto, e o chamaram, e o acharam que era o Messias. Aqui, vocês notaram aqui? Eles pensaram que João era o Messias, mas ele era exatamente aquela luz, em outras palavras, aquela estrela maior que estava refletindo a luz do sol da justiça, que era o próprio Jesus Cristo. Você sabe que o mensageiro reflete a luz primeiro e envia e entrega a nós a luz verdadeira. Por isso que João Batista foi chamada aquela estrela que apareceu na terra primeiro para revelar a luz verdadeira, que era o sol da justiça, que era Jesus. E hoje nós temos também isso. Nós temos um mensageiro, uma estrela, que reflete a luz, sabe? A luz verdadeira, sabe? Então, aqui nós vamos continuar. E eles acharam alguma outra coisa e outra coisa assim, e falharam em ver isto. Jesus veio, e duas luzes não podem brilhar ao mesmo tempo. Não pode haver luz da igreja e a luz de Deus brilhando ao mesmo tempo. Tem que ser a luz de Deus apagando a luz da igreja. A maioria hoje crê em igreja, e é por isso que a maioria fica. Sabe? Se a pessoa tivesse visto ou lido na palavra que essa escritura de Apocalipse 10, ali sobre o sétimo anjo, todo mundo, nós lemos ali. E outra coisa, irmão, a gente vê aqui, antes de eu terminar de ler aqui, a gente vê, como eu estou falando aqui, vai provar daqui um pouquinho, que a plenitude de Deus estava revelando através de William Branham,
Por que ele pôde criar esquilo? William Branham não criou esquilo, Deus criou esquilo e teve que sair pela boca de William Branham. Jesus estava na terra, como ele vai provar aqui, Jesus na terra era o próprio Deus. Jesus era o Messias, Jesus era o Cordeiro, e o Espírito estava nele em plenitude. Mas ele era o Cordeiro, ele era o templo de Deus. O William Branham foi um homem nascido de mulher. Ele veio pelo sexo, mas se a gente notar pelas escrituras e pelas mensagens, como nós vamos continuar pregando esse assunto em outras mensagens, nós vamos notar que a plenitude do poder de Deus estava também nele, porque ele pôde criar esquilo. E não era o William Branham que estava criando esquilo, era Deus o Criador. E aqui nós vamos escutar isso aqui pela mensagem. Tá? Nós vamos escutar. Então, por isso que ele está falando. Ele podia falar com a gente, olha, Jesus está aqui no poder da sua ressurreição. Então ele continua aqui. Tem que ser a luz de Deus apagando a luz da igreja. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Deus está separando o igrejismo da sua luz, da palavra prometida, dessa hora em que estamos vivendo. Essa é a verdade, amigo. Talvez você não queira crer nisso, mas espere só e descubra se é assim ou não. Então, escute até o final. Não espere, é melhor entrar agora mesmo enquanto existe uma chance de entrar. A palavra é luz quando ela é vindicada. A gente tem que entender, para a gente entender melhor sobre vindicar, todo o Velho Testamento era falando, os profetas falando de Jesus. Quando Jesus apareceu, ele era a vindicação da palavra. No Novo Testamento, veio falando sobre acontecimentos de que Jesus chegaria, estaria aqui na terra, o Filho do Homem e tudo mais. Mas quando você vê a vindicação de Apocalipse 10:7, aí você fala, isso está acontecendo agora. O homem veio, que Deus prometeu, está aqui. É uma vindicação que Jesus também está aqui. Porque esse homem só viria para apresentar Jesus ao povo. Então, aí vamos continuar mais um pouquinho. A palavra é luz quando ela é vindicada. Até a palavra prometida para o dia ser vindicada, então não é luz. Não pode ser. Se Deus disse haja luz e não houvesse sol, não teria sinal de luz. Mas quando Deus disse haja luz e houve luz, quando Deus prometeu o Messias e o Messias veio, então sua palavra foi cumprida e ele foi a luz da hora. Quando ele prometeu a Noé, ele prometeu outros e assim por diante, eles foram a luz da hora. E tem uma luz de hoje, que é Jesus Cristo no poder de sua ressurreição. A sua palavra que foi prometida para esse dia, também fareis as obras que eu faço. Gente, mas é tão claro, tão claro. E em outras palavras, eu estou falando com você, eu estou mostrando com você, em outras palavras, assim, eu estou falando com você, é o cumprimento da Escritura. Aí ele continua, farei as obras que eu faço, maiores do que essa fareis, porque eu vou para o Pai. Obras maiores, coisas maiores do que ele fez? Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Eu creio nisso, parece humilde, parece passar por cima da compreensão das pessoas. Veja, quando ele estava aqui na terra, como poderia fazer obras maiores? Tenho traduzido isso muitas vezes, mas a mesma coisa. Quer dizer, no sentido, mais obras, mas também nós podemos ver em São João, que Jesus diz, em São João, eu vou ler aqui rapidinho, aqui São João 14, verso 12, para a gente concluir o assunto. 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê, não aqueles, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Fará as obras que eu faço e o fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Em outras palavras, quando isso estiver acontecendo, é porque eu já voltei à forma do Pai, é eu mesmo que estou fazendo as obras através daquele homem que viveria aqui na terra.
Então vamos mais. Veja quando ele estava aqui na terra, como poderia fazer obras maiores. Então eu tenho traduzido isso muitas vezes, mas a mesma coisa, maiores que essa, disse São João 14, 12. Obras maiores do que essas fareis. Você notou quando ele foi transformar água em vinho, ele tomou água que primeiro era uma substância criada e tornou ela em vinho. Quando ele deu a comer 5.000 pessoas, ele tomou um peixe que uma vez nadava na água, partiu, distribuiu, multiplicou a criação. Ele tomou o pão que uma vez foi trigo e partiu, distribuiu ao povo e voltou de novo à criação multiplicada. Mas nos últimos dias, onde não há sinal de criação, mesmo assim ele fala e cria. Mostra ser o mesmo Deus que era no princípio. Ele pode criar esquilo, ele pode criar qualquer coisa que queira, porque ele é Deus. Fareis coisas maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. A palavra é infalível e ela tem que ser manifestada e tem que ser cumprida. Maiores do que esta, não multiplicando, mas falando e criando. Isso aqui é uma prova, irmãos, isso é uma prova que essa mesma palavra que foi falada para vir um esquilo à existência, essa mesma palavra é que vai nos tirar da terra, desde que nós cremos nela. E não é que nós temos que falar a palavra já foi falada. Haverá um rapto. Se eu creio, se nós cremos, nós sairemos da terra. Porque já é uma palavra falada. Não é uma ideia de eu falar a palavra, mas a palavra já foi falada. Deus falou a palavra. Sabe? E a palavra já está aqui. Então, só mais uma mensagem aqui. Só mais uma mensagem aqui. Só essa aqui eu não vou ler mais. E nós vamos terminar. Uma das coisas que é tão importante é nessa mensagem de contagem regressiva. Aqui tem algo que é importantíssimo para a gente entender, para nós entender isso aqui. O profeta sempre ele ensinou isso dessa maneira, sempre tentando tirar tanto os pregadores quanto as pessoas das coisas, das ideias do passado. Principalmente da era de Laodiceia. Aqui no parágrafo 53, ele falando da era do astronauta, a qual nós estamos vivendo, o grande astronauta está aqui, Jesus Cristo é esse grande astronauta. Jesus Cristo é esse grande poder que está aqui para nos tirar da terra. Então, eu tenho que crer, nós temos que crer. Quer dizer, nada vai nos impedir, desde que você esteja em Cristo, nada te impede de sair da terra. Mas nós temos que ter essa fé verdadeira naquilo que Deus falou. Não é deixar isso para amanhã, porque um dia nós precisamos dela é agora. Porque o dia que o rapto acontecer, não adianta ficar sabendo do que Deus falou. É melhor ficar sabendo agora, antes que aconteça. Então ele disse aqui no parágrafo 53, falando da era do astronauta. A era do astronauta, estamos vivendo na era do astronauta. Tão certo quando Deus tem testificado pelos acontecimentos naturais, lá assim, ele está testificando disso agora, que se temos alcançado o astronauta, Deus tem alcançado o que ele tem prometido alcançar nos últimos dias, de acordo com Malaquias 4. A única coisa que ele tem que fazer é ter alguém em suas mãos que possa se livrar dos aviões, dos automóveis, e seja o que for, e não olhar para trás ao que isto era, porém mais poder para elevá-lo ao alto, levá-lo à presença de Deus, elevá-lo para ali onde todas as coisas são possíveis. Então o que nós entendemos aqui, é isso aqui. O poder verdadeiro de tirar a noiva já está aqui. Nós, como pregadores, o que nós devemos fazer? É livrar as pessoas dos poderes do passado. Não focar as pessoas só em cura divina,
sabe? Nos acontecimentos do passado, sabe? Só no batismo do Espírito Santo, porque a era pentecostal foi o batismo do Espírito Santo. Mas na nossa era é o Espírito Santo mesmo. É a plenitude da palavra. Deus está aqui para nos levar. Isso não é uma obra do Espírito, mas é o Espírito Santo mesmo, trabalhando aqui para nos tirar dessa terra. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes, que Deus nos dê graça e que Deus nos dê revelação cada dia, para que nós possamos manter essa verdade diante das pessoas, dentro dos nossos corações, e que Deus nos ajuda e que Deus nos dê um tempo abençoado enquanto vivemos aqui nessa terra. Senhor Deus, trabalha na vida de cada um dos seus filhos, Senhor. Nós precisamos do Senhor cada dia, Pai. Senhor, manifesta, fala conosco cada dia, fala com os ouvintes, Senhor. Meu Deus, e nos dá, Senhor Deus, uns dias abençoados. Meu Deus, livra-nos, Senhor, de todas as coisas deste mundo, Senhor. De cada pensamento mau, de cada doença, de cada problema, Senhor. Nos coloca nesse astronauta, nesse poder tão elevado, Senhor, que um dia nos tirará daqui da terra, Senhor. Meu Deus, Senhor, ajuda a cada família. Meu Deus, ajuda as crianças, ajuda os jovens, ajuda os velhos, Senhor. Meu Deus, quando nós estamos presos dentro de casa, Senhor, meu Deus, dá uma libertação para cada um de nós. Meu Deus, ajuda para que as portas da igreja possam abrir, para que os teus filhos tenham liberdade de culto, Senhor, para louvar o teu nome, Senhor, para bendizer o teu nome, Senhor. Faça isso por nós. O Senhor é o único que pode fazer. Meu Deus, ajuda nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoa cada família, Pai. Meu Deus, ajuda para que as pessoas voltem a trabalhar, Senhor. Meu Deus, se esse vírus não matar, Senhor, nós cremos que nenhum vai morrer, nenhum dos seus filhos será atingido por esses vírus, Senhor. Mas se as pessoas ficarem na situação que está, Senhor, meu Deus, daqui uns dias as pessoas morrerão de fome. Senhor, nós não precisamos disso, Senhor. Ajuda para que eles possam liberar as pessoas para o trabalho. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos pedindo, Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos ajudar e ajudar esse mundo pecaminoso. Senhor, tem misericórdia de todos nós. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.